Bom dia! Hoje é segunda-feira, 19 de janeiro de 2026. E olha, se o ar parece meio pesado, não é só impressão. Não mesmo. O que a gente está testemunhando hoje nos mercados, assim, não é uma simples queda, não é um nervosismo qualquer. É uma tempestade perfeita. Perfeito. E o nosso desafio aqui hoje é tentar, desemaranhar esse novelo, porque o que aconteceu foi uma combinação de fatores que, nossa, raramente aparecem juntos. Exato. De um lado, um fim de semana com uma escalada geopolítica, assim, em múltiplas frentes. Do outro, um detalhe técnico que muda tudo. O feriado bancário nos Estados Unidos. Dia de Martin Luther King Jr. Exatamente. O que significa que o maior mercado do mundo está basicamente de portas fechadas. E isso drena a liquidez do sistema. Então o que a gente tem é um barril de pólvora geopolítico e quase ninguém com água para apagar o incêndio. É a imagem perfeita. Esse vácuo de liquidez é o personagem principal do dia. Pensa nisso como um leilão com pouquíssima gente, sabe? Qualquer ordem, por menor que seja, move o preço de forma desproporcional. Sem a referência de Nova York, os mercados que estão abertos, Ásia, Europa e, claro, aqui no Brasil. Estão operando no escuro. Praticamente. É um ambiente de volatilidade extrema. É o tal risco de liquidez na sua forma mais pura. E o pano de fundo para esse vácuo é explosivo, para dizer o mínimo. A gente analisou uns relatórios estratégicos e a instabilidade se apoia em alguns pilares, né? Exato. Primeiro, essa consolidação do que já estão chamando de uma nova e bem agressiva política externa americana. Isso. E a partir daí a gente já desdobra para Uma intervenção militar na Venezuela e uma briga comercial feia com a Europa por causa da Groenlândia, que parecia uma coisa distante e agora está no centro de tudo. totalmente. E aí, claro, vamos ver como os mercados reagiram. A corrida para o ouro, um desmonte nas criptos, para depois a gente aterrissar aqui no Brasil e entender os pontos críticos para o dólar e para o nosso índice. É um quebra-cabeça com muitas peças. Vamos começar pela peça maior, então. A que move todo o resto. O cenário macro. Entendido. Então, essa nova postura americana que os analistas batizaram de doutrina Don Monroe, isso é só uma versão mais musculosa da antiga doutrina Monroe, ou tem algo fundamentalmente novo aqui? É uma excelente pergunta. Porque parece incrivelmente arriscado abrir tantas frentes de batalha ao mesmo tempo, né? E é. Mas não é só mais agressiva, é diferente na filosofia, sabe? A doutrina Monroe clássica era sobre manter outras potências fora do nosso hemisfério. Certo. É garantir acesso direto a recursos estratégicos, custe o que custar, e usando a força econômica como arma principal. E a gente já está vendo isso em ação, começando pela Groenlândia, que parecia uma ideia excêntrica e agora virou uma crise diplomática seríssima. Exato. A demanda do presidente Trump pela transferência de controle da ilha, justificada pela segurança nacional e, claro, pelo acesso a minerais de terras raras. Foi recusada de cara pela Dinamarca e pelos aliados europeus. E a resposta não foi diplomática, foi uma marretada. Tarifas punitivas de 10% anunciadas contra 8 nações europeias. E não são países pequenos. A gente está falando de Alemanha, França, Reino Unido. E com uma ameaça de escalar ainda mais, certo? Sim, e essa é a parte mais grave. Existe um cronograma para aumentar essas tarifas para 25% até junho. Isso é um tiro no coração da indústria europeia. O índice DAX da Bolsa Alemã está refletindo exatamente esse medo. Medo de uma guerra comercial total entre aliados históricos. Pois é. E enquanto uma frente se abre com a Europa, outra explode aqui do nosso lado, na vizinhança. A intervenção na Venezuela. Com a captura de Nicolás Maduro no início do mês, que continua reverberando, e aqui a situação nos afeta diretamente. Porque fraturou a diplomacia na América Latina, né? Exatamente. Um bloco de países com o Brasil na liderança condenou a ação. Isso nos coloca numa rota de colisão retórica com Washington. Mas o fascinante, do ponto de vista do mercado, é o que eu chamo de paradoxo do petróleo. Espera aí, me explica isso. A lógica seria: intervenção militar num grande produtor, o preço do petróleo dispara pelo risco de interrupção da oferta. Certo. Mas não foi o que a gente viu. O Brent continua pressionado. A lógica parece invertida. Totalmente. É porque o mercado está olhando para além da fumaça da batalha, entende? Ele não está precificando o risco de hoje, mas sim a tese de uma normalização forçada. A aposta que com uma mudança de regime imposta, a produção venezuelana, que hoje está em frangalhos, possa ser recuperada no médio prazo. Então, em vez de menos petróleo, o mercado aposta em mais petróleo no futuro. Exatamente, e isso mantém os preços baixos, ignorando completamente o caos atual. É uma aposta de longo prazo no meio de uma crise de curto prazo. E para completar, ainda temos as tensões com o Irã, sempre no radar. Essa doutrina parece não ter medo de malabarismos múltiplos. E essa estratégia de alta octanagem nos traz de volta ao problema técnico do dia: operar nesse mercado sem seu principal maestro. Certo, vamos aprofundar nisso. O que significa exatamente, na prática, para um operador aqui no Brasil, que a maior economia do mundo está fechada para negócios? Significa que a principal referência de preços do mundo simplesmente sumiu. As bolsas NSI e Nasdaq fechadas. O mercado de futuros de Chicago, a CME,
encerra as operações eletrônicas mais cedo. Mas o problema maior não é nem nas ações, né? Não. O coração da questão está nos títulos do governo americano. Nos treasuries. Precisamente, a ausência de negociação dos treasuries. Pensa nesses títulos como o metro do sistema financeiro global. É a régua que todo mundo usa para medir o que é um investimento seguro, a tal da taxa livre de risco. E sem ela? Sem ela, todos os modelos que calculam o preço de moedas, de commodities, de derivativos, ficam sem sua principal referência. É como tentar cozinhar uma receita complexa sem nenhum instrumento de medida. Você vai no olho, mas a chance de errar a mão é gigantesca. Então, quando a gente vê os futuros do S&P 500 caindo, por exemplo, esse movimento pode não ser totalmente confiável. Pode ser um alarme falso, ou um movimento exagerado, ou até mesmo uma armadilha, o que o mercado chama de whipsaws. Aquelas chicotadas no preço. Isso, sobem e descem rápido sem motivo aparente. Eles só refletem o sentimento de especuladores internacionais, mas sem o peso do dinheiro de verdade, do capital institucional que ancora os preços. É quase um mercado fantasma. Aqui é onde fica realmente interessante. Nesse cenário fantasma, com riscos reais por toda parte, para onde o dinheiro que estava em jogo correu para se proteger? Foi um movimento clássico de risk-off, uma fuga desesperada para a segurança. E em momentos assim, o rei indiscutível é o ouro. O metal está brilhando. Muito. Negociado acima de $4.600 a onça, e já tem projeções técnicas mais ousadas apontando para a região dos 5.200. Mas o ouro sempre sobe em crises, né? O que tem de diferente desta vez? A intensidade parece maior? Exato. E aqui está a grande virada de chave. Não é só medo. O que a gente está vendo é uma reação estrutural à militarização do dólar. Por décadas, o dólar foi um porto seguro. E agora é usado como arma. Exatamente. Através de sanções, tarifas. Para países como China e Rússia, manter reservas em dólar é como entregar a chave do seu cofre para o seu adversário. O ouro deixou de ser só um refúgio. Ele virou uma declaração de independência monetária. E o reflexo aqui foi imediato, claro. Imediato. O grama do ouro 24K disparou para mais de R$ 1.450. E na outra ponta desse movimento, onde a aversão ao risco bateu com mais força, os criptoativos sofreram um baque considerável. Foi uma liquidação brutal. O Bitcoin caiu mais de 3,5%, negociando na perigosa região dos $92 mil. E a mecânica por trás disso é o de sempre, né? Liquidação de alavancados. É um filme que a gente já viu, mas em alta velocidade. Dados das corretoras mostram mais de $600 milhões em posições compradas, de gente que apostava na alta, sendo forçadas a vender nas últimas 24 horas. É um efeito dominó. É impressionante como nessas quedas o Bitcoin espirra e as altcoins pegam uma pneumonia. É a fuga para a qualidade dentro do próprio universo cripto, que já é de alto risco. No pânico, o capital corre do que é percebido como mais especulativo, tipo Solana, que caiu quase 9%. Ethereum também caiu bastante. Quase 5%. E aí o dinheiro vai para o ativo mais estabelecido, que é o Bitcoin. Mas quando nem o Bitcoin se segura, como hoje, o dinheiro simplesmente sai do ecossistema. Agora, o nível de $90 mil virou a linha na areia, sabe? Perder esse suporte pode abrir espaço para quedas bem mais fortes. E, para completar o quadro, as commodities industriais como o minério de ferro, que contam uma história completamente diferente da do ouro. Exatamente. Enquanto o ouro sobe com o medo geopolítico, o minério de ferro afunda, negociado abaixo de $105 a tonelada. E aí a história é medo de recessão. É isso. A demanda da China continua fraca, com o setor imobiliário deles ainda em crise, e ao mesmo tempo a oferta global de minério está aumentando. É um sinal claro de que, para além da confusão de hoje, o mercado enxerga uma desaceleração econômica global logo ali na frente. Com todo esse cenário caótico, a pergunta que todo operador se faz é: e agora? Como a gente traduz essa tensão toda para o gráfico do dólar e do índice aqui no Brasil? A situação aqui é uma encruzilhada. Temos o choque externo empurrando os preços para um lado e os nossos próprios dados e riscos puxando para o outro. Começando pelo Boletim Focus de hoje, que jogou um balde de água fria em qualquer otimismo. Confirmou a desancoragem das expectativas de inflação, com o IPCA para 2026 já projetado acima de 4%. O que limita o espaço para o Banco Central cortar juros e coloca um piso para o dólar. Um piso que o mercado já vê em 5,50. E além da economia, tem esse novo fator de risco que você mencionou antes. O diplomático. Sim, e ele não pode ser ignorado. A postura do governo brasileiro de condenar a ação dos Estados Unidos na Venezuela adiciona um prêmio de risco específico para os ativos brasileiros. O mercado fica com medo de que isso possa escalar. Faz sentido. Então temos um dólar já forte no mundo e ainda adicionamos um tempero de risco local. Com essa pressão macro, vamos para a análise tática. Dólar futuro. Qual é a fotografia do momento? Quando a gente olha o gráfico do dólar nas últimas horas, o sinal é de alerta para os vendidos. A tendência de curto prazo virou para baixo, com os preços negociando abaixo das principais médias. A tal da cruz da morte.
É um nome dramático, mas a ideia é simples. A força vendedora tomou o controle no curto prazo. E onde estão as zonas de briga, os níveis que definem o dia? O grande campo de batalha é a região do ajuste de sexta-feira, ali por volta de 5.378. Enquanto o preço negociar abaixo dessa área, a pressão continua, com a próxima defesa importante lá perto de 5.357. E para cima. Para os compradores respirarem, eles precisam empurrar o preço e romper a resistência forte, que fica na casa dos 5.430. O dilema do dia é esse. A técnica aponta para baixo, mas o macro grita por $1 mais alto. É um cabo de guerra. E o nosso índice futuro? A história é a mesma ou ele está se comportando de forma diferente? É uma história completamente oposta, por incrível que pareça. O gráfico do índice, por enquanto, mostra uma surpreendente resiliência. O preço ainda opera acima das suas médias de referência. A cruz dourada. Exato, indicando que a tendência principal no gráfico horário ainda é de alta. A queda de hoje parece, por enquanto, só uma correção, um pullback. O que poderia mudar esse cenário mais otimista para o índice? Qual é o ponto de inflexão? O suporte crítico, a linha de defesa dos contratos, está na faixa entre 166.000 e 166.400 pontos. É ali que as médias se encontram. Perder essa região, especialmente o número redondo de 166 mil, seria um sinal muito ruim. Reverteria a tendência para baixa e poderia desencadear uma venda mais forte. Do lado da alta, para confirmar que a correção acabou, o índice precisa romper a área dos 168 mil pontos. Então, o viés operacional parece ser de comprar essa queda, mas com o pé atrás gigante. Exatamente. A estratégia que o gráfico sugere é de buy the dip, procurar compras nessa região de suporte. Mas o alerta é luminoso e piscante. O mau humor global está aí. Se os vendedores conseguirem empurrar o preço e romper aquele suporte de 166 mil pontos, essa estratégia de compra é invalidada na hora. Fazendo uma síntese, então, o termo tempestade perfeita não foi nenhum exagero. Uma nova doutrina de política externa assertiva, imprevisível, colidiu de frente com um evento de mercado que simplesmente apagou a principal luz de referência do mundo. Perfeito. E a conclusão estratégica para um dia como hoje é que as regras do jogo mudam. A análise fundamentalista, de longo prazo, perde totalmente o espaço. O que manda é o sentimento, o fluxo e, principalmente, os níveis técnicos. O objetivo hoje não era buscar grandes lucros. Era proteger o capital. E sobreviver para operar amanhã. E essa sobrevivência num dia tão atípico nos deixa com uma última reflexão, um tanto quanto preocupante. Sem dúvida. A combinação de eventos de hoje, com a ausência de liquidez americana, pode ser vista como um teste de estresse acidental para o sistema financeiro global sob essa nova doutrina Don Rowe. O que levanta uma questão inevitável. Exato. O que acontece quando a próxima grande crise geopolítica, que parece ser uma questão de quando e não ser neste novo cenário, o que acontece quando ela explodir num dia normal de negociação com liquidez total? A volatilidade que a gente viu hoje, que foi contida pela ausência dos grandes players, seria a mesma ou ela seria massivamente amplificada? Talvez a um nível que a gente ainda não viu.